O novo filme da Marvel, Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, está dando o que falar e dividindo as opiniões. Muita gente gostou, tanto que o filme vai indo muito bem, obrigado, de bilheteria. Mas tem uma pequena maioria que odiou este filme. Mas será que Capitão América Admirável Mundo Novo é realmente assim tão ruim? Será que o Capitão Sem Soro, como está sendo chamado Sam Wilson pelos fãs da Marvel nesse novo filme, é realmente assim tão ruim? E mais do que isso, será que a fórmula Marvel saturou? As respostas para essas perguntas vocês vão descobrir neste vídeo agora de análise de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, Capitão América Admirável Mundo Novo estreou nos cinemas brasileiros e está dividindo muito a opinião dos fãs da Marvel. Muitos estão amando e muitos estão odiando. Mas, independentemente de você ter gostado ou não do filme, uma coisa é inegável. Em comparação aos lançamentos mais recentes da Marvel nos cinemas, Capitão América 4, Admirável Mundo Novo é um completo sucesso de bilheteria, embora divida a opinião do público. Muitos estão reclamando que essa fórmula da Marvel já está batida. Mas será que a Marvel saturou mesmo com a sua fórmula? E será que o Sam Wilson como Capitão América é um Capitão América ruim e o filme foi uma bomba? É isso que a gente vai ver neste vídeo. Mas sabe o que não saturou e nunca vai saturar? É o seu like aqui no canal, a sua inscrição aqui no canal, porque isso faz total diferença aqui para nós do The Geek. Então eu conto com você. Vamos ao que interessa, falando sobre esses pontos positivos e negativos do mais novo filme do Capitão América, Capitão América Admirável Mundo Novo. Você me quer? Então vem me pegar! Capitão América Admirável Mundo Novo tem sim pontos positivos. Pasmem nisso, não é essa bomba toda que estão dizendo. O filme tem muito mais pontos positivos do que Homem-Formiga Quantumania, as Marvels, Viúva Negra, do que Eternos. Tem pontos mais positivos, sim. O que a gente pode citar aqui de pontos positivos desse filme, primeiramente, que eu posso destacar, é a atuação do Anthony Mackie. Na minha opinião, o Anthony Mackie nunca foi, dentro do MCU, um ator que me encheu os olhos. Desde quando ele apareceu lá em Capitão América Soldado Invernal, eu não achava ele um bom ator e achava o personagem do Sam Wilson bem descartável. Embora ele tenha trazido para o MCU, como Falcão, momentos épicos, né? Como não lembrar do On Your Left, à sua esquerda, lá em Ultimato, e vários outros momentos icônicos que o Sam Wilson, Anthony Mackie, proporcionou dentro do MCU ao longo dos anos. Mas eu nunca achei ele um grande ator. Eu sempre achei ele um ator razoável para ok. Mas aqui, em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, meu conceito para com o Anthony Mackie melhorou bastante. Eu acho que este filme tem como seus pontos positivos a atuação de dois atores que, na minha visão, são os protagonistas desse filme, que são o Anthony Mackie, que faz, obviamente, o protagonista do filme, o Capitão América, o Sam Wilson, e o veteraníssimo Harrison Ford, que está muito bem aqui como o General Ross Thunderbolt. É bem verdade que ele faz o feijão com arroz dele. A gente não tem uma grande atuação aqui do Harrison Ford. A gente tem uma atuação ok, mas o ok do Harrison Ford é o suficiente para ele entregar uma atuação
decente pra boa. E ele tá muito bem confortável ali no papel do general, ou melhor dizendo, do presidente Ross. E junto com o Anthony Mackie são, sim, as melhores atuações e os melhores personagens de Capitão América 4. Pra mim, sem sombra de dúvidas, esse é o primeiro ponto positivo. O Anthony Mackie melhorou muito na sua atuação. Ele entrega um Sam Wilson melhor do que ele entregou como Falcão e melhor do que ele entregou lá na série Falcão e o Soldado Invernal para o Disney Plus. Ele dá uma melhorada na qualidade de sua atuação e é nítido aqui. A atuação do Harrison Ford complementa. Então acho que as duas atuações desses dois atores e de seus respectivos personagens dão um upgrade legal para o filme, tornam o filme, nesse ponto, bom. Outra coisa que é um ponto positivo desse filme, na minha opinião, são os efeitos visuais, o CGI. Na minha opinião, os efeitos visuais do filme estão muito bons, entre aspas, porque ele vai muito bem no primeiro ato, no segundo ato, mas no terceiro ato, Deus que me livre, uma das piores coisas que tem no filme é um horror. Mas até o final, o CGI tá legal. Não é um CGI de Quantumania, que é Shark Boy e Lava Girl. Não é. É uma coisa muito melhor, que nos lembra um pouco a Marvel antiga ali, dos primeiros 10 anos de MCU. E isso é um ponto muito interessante. Outra coisa que é ponto positivo é exatamente isso. Esse filme, Capitão América Admirável Mundo Novo, é muito o MCU inicial. É muitos filmes do MCU nos primeiros 10 anos de MCU. Marvel, ela volta um pouco às suas origens e faz um filme mais pé no chão, um filme mais voltado ali para contar uma história mais central, sem viajar muito ali no multiverso, sem viajar muito nas ramificações que esse fato do multiverso pode trazer para dentro das suas histórias dentro do cinema. Outro ponto positivo que eu achei de Capitão América Admirável Mundo Novo são as cenas de ação. Acho que talvez desde o Ultimato não tínhamos cenas de ação tão boas. A cena lá do Sam Wilson como capitão na batalha aérea na ilha lá do Celestial, onde tá tendo a batalha do Japão com os Estados Unidos em busca do domínio do Adamantio, caraca, isso daí foi uma das melhores coisas dos últimos 5 anos fácil do MCU. Fáceis. Com CGI bom, com coreografia boa. Foi muito bem feita essa cena inteira e com certeza é um dos pontos positivos desse filme. Outro ponto positivo, na minha visão, foi a questão da utilização das pontas soltas que o MCU havia deixado. Não só com relação ao Celestial, mas também com relação às pontas soltas deixadas pelo filme do Incrível Hulk e principalmente a introdução do Adamantio. Embora o Adamantio que fique em segundo plano dentro da narrativa, ele é de fundamental importância porque a gente já tá vendo aí o princípio do início da origem dos X-Men dentro do universo principal do MCU. E embora a origem do Adamantio aqui em Capitão América Admirável Mundo Novo tenha sido completamente diferente do que é nos quadrinhos, dá ali o nosso primeiro vislumbre da tão aguardada chegada oficial dos X-Men oficiais dentro do MCU, já que até aqui nós tivemos sim os X-Men na fase do multiverso, mas são os X-Men da Fox. Não tivemos o grupo X-Men oficial do MCU e a origem do Adamante já está nos dando o caminho de que muito em breve o Wolverine oficial do MCU deva aparecer. Vale lembrar que esse Wolverine oficial do MCU já foi inclusive citado na polêmica série da She-Hulk. Então, tudo se encaminha para que finalmente tenhamos a introdução dos verdadeiros X-Men. É verdade. Ele tem toda a razão. Desde quando são vermelhos? O filme, ele é um filme que tinha muito mais potencial do que foi alcançado na sua versão final. Um dos principais pontos que eu posso apontar como defeito desse filme é a falta de
criatividade. Esse filme nada mais é do que um Ctrl-C, Ctrl-V de praticamente todos os filmes do Capitão América. Tem cenas nesse filme que são copia e cola do Capitão América Soldado Invernal. Tem cenas desse filme que são copia e cola do Capitão América Guerra Civil. Eles fizeram isso com o intuito de tentar voltar às origens e de pegar algo que deu certo lá atrás, que agradou o público lá atrás, e replicar neste filme. Só que com uma grande diferença: a falta de empatia dos fãs e do público para com esses personagens. Por mais que o Anthony Mackie tenha melhorado bastante a sua atuação e tenha entregado um bom Capitão América aqui, ele não tem a empatia da grande maioria do público como Chris Evans tinha durante quase todo o MCU. Desde Capitão América 1, o Chris Evans conquistou uma legião de fãs como Capitão América. E a ausência desse carisma é sentida em tela. E aí, como não tem muita justificativa e muitas dessas pessoas que consomem o MCU não conseguem expressar essa falta de conexão que talvez sintam com o personagem do Anthony Mackie, do Sam Wilson, partem para princípios equivocados, como falar que o Capitão América sem soro não é o Capitão América e por isso ele não vai assistir o filme. Quem tá falando isso tá totalmente errado, porque tá baseado apenas no que ele vê no MCU. Uma pessoa que fala isso nunca pegou um quadrinho do Capitão América, não sabe que o manto do Capitão América foi passado por 3 personagens. Primeiro foi o Steve Rogers, depois foi o Sam Wilson e por último é o Buck. E desses 3, apenas o Sam Wilson não tinha o soro do super soldado. Então falar que o problema desse capitão é que ele não tem um soro do super soldado é uma desculpa esfarrapada. Eu acredito mais que seja o fato da ausência de empatia que o público tenha para com o Sam Wilson, que é, de certa forma, entendível, porque o Sam Wilson nunca foi muito bem construído dentro do MCU. Ele sempre foi apontado, com poucas cenas de relevância, como um sidekick do Capitão América, e nunca desenvolveram ele muito bem, nem antes, durante os 10 anos iniciais do MCU, nem na sua série solo junto com o Buck, junto com o Soldado Invernal. Aqui em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, eles dão um pouco mais de background e dão um pouco mais de desenvolvimento para esse capitão, transformando agora sim o Sam Wilson num bom Capitão América. Mas, mesmo assim, ainda falta muito proximidade com o público, porque, querendo ou não, ele sempre vai estar à margem do Steve Rogers. Sempre vai existir essa comparação. E como a passagem de manto do Steve Rogers para o Sam Wilson dentro do MCU foi uma coisa rápida, não teve uma transição que mostrasse para o público, esse cara vai ser o novo capitão, vou passando lentamente, agora vou sair, ele vai assumir. Não, foi papum. E isso não preparou o público para uma mudança tão brusca, embora isso ocorra nos quadrinhos. Mas isso não é motivo para retirar o filme, embora o filme tenha muitos defeitos. Um desses defeitos também é o CGI na última cena. A batalha do Hulk Vermelho contra o Capitão América. Cara, na moral, aquele CGI ali, tá certo que a ambientação foi local, não teve tela verde, mas tá estranho. Na minha cabeça, aquela última cena da batalha do Hulk Vermelho contra o Capitão e a cena pós-crédito, elas são as cenas das regravações de Capitão América Admirável Mundo Novo. Elas não estavam nas versões originais do filme. Tanto é que me parece que é a cena filmada sem os atores e colocar os atores ali digitalmente. Eles não estão contracenando, eles estão ali sem ninguém. Isso causou sim uma má montagem de cena, não ficou legal, ficou bastante estranho ali, principalmente a cena pós-crédito. Claramente você vê ali que o Capitão não tá conversando ali com o líder. Na luta contra o Hulk Vermelho também dá pra ver ali claramente que foi colocado o Capitão, que ele não tava ali naquela cena.
foi uma montagem que não ficou legal, então é um problema crônico no ápice do filme, que era pra chamar muito mais a atenção e dar aquele boom pro espectador. Outro ponto negativo desse filme é justamente a presença do Hulk vermelho. Não pela presença em si do Hulk vermelho, que é um baita de um personagem, mas pela forma em que o marketing desse filme abordou o Hulk vermelho. O Hulk vermelho, quando você vai assistir no filme, era para ser a surpresa deste filme. Porque todo momento o filme vai indicando que o General Ross está sendo manipulado pelo líder e que aquilo vai fazer com que ele vire o Hulk vermelho. E você fica nisso, será que ele vai virar? Será que ele não vai virar? Se você não tiver assistido aos teasers e aos trailers, você embarca nisso e gera uma expectativa que quando o Hulk vermelho aparece, é algo que vai te animar. Mas uma bolha que consome esses teasers e trailers da Marvel já sabia que o Capitão América teria o Hulk vermelho, porque absolutamente todo o marketing de Capitão América Admirável Mundo Novo foi feito em cima do Hulk vermelho. Então tirou esse clímax do filme, tirou a surpresa. É entendível o porquê a Marvel fez isso. A ausência de carisma do personagem Sam Wilson talvez tenha sido o start da Marvel para colocar o Hulk vermelho, porque vai ter um Hulk no filme, então você vai trazer o público do Hulk para esse filme, porque ficaram com medo que somente o Capitão América Sam Wilson não desse conta de trazer esse público. E por que esse medo? Porque o personagem é ruim? Não! Porque nos quadrinhos ele tem um fanbase muito legal. Esse medo da Marvel é culpa da própria Marvel, que não desenvolveu bem o Sam Wilson e do nada transformou ele dentro do MCU de um sidekick para uma figura tão importante como é o Capitão América. Eles desenvolveram muito mais o Bucky dentro do MCU do que o Sam Wilson. Agora, com o Sam Wilson como capitão, que eles estão desenvolvendo o Sam Wilson. Isso é um erro. Se o Sam Wilson já tivesse sido desenvolvido bem desde o início, talvez a aceitação dele como capitão teria sido bem melhor do que foi. Outro ponto negativo desse filme é o líder, o grande vilão. A caracterização do líder ficou uma coisa ridícula, porque nos quadrinhos é muito mais interessante e até mesmo lá no filme do Hulk, que ele vai ficando com um cabeção, é muito melhor do que o visual que eles adotaram aqui para Capitão América Admirável Mundo Novo, com uma coisa muito estranha, uma maquiagem muito horrível. E segundo, o personagem é um banana, cara, porque ele consegue manipular o Isaiah Bradley, ele consegue manipular os governos, ele consegue manipular todo mundo e do nada ele se entrega. Tá certo que fazia parte do plano dele, mas, cara, é aquele vilão muito caricato, cujas motivações não são motivações muito legais e que a gente já viu várias vezes dentro do MCU. Não foi só uma vez. Então, é um vilão que, dentro dos quadrinhos, é um baita de um vilão, mas que aqui foi reduzido a um vilãozinho da semana. Se fosse uma série da CW, seria o vilão da semana. Foi algo realmente muito desperdiçado, esse vilão, e que a cena pós-crédito, ele fala ali sobre o multiverso, mas é uma coisa totalmente assim, jogada só pra casar com Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, porque em nenhum momento dentro da narrativa de Capitão América Admirável Mundo Novo, ele tinha dado qualquer menção e qualquer indício de saber da existência do multiverso. Até porque o filme é muito mais focado em uma aventura solo do que explorar características multiversais. Então aquilo ali só foi uma cena pra ligar ali com o futuro da Marvel sem muito embasamento na própria história que está sendo contada. É uma pena porque o filme tinha potencial. O filme tinha muito essa questão de conseguir fazer um Capitão América bom. E embora o filme não seja um completo lixo, por esses fatos, por ter um CGI ridículo no final, por terem queimado o cartucho do Hulk vermelho, por terem usado o líder como um vilão qualquer, por pegarem o Juan Carlos Esposito, que é um baita de um ator, e darem um papel assim minúsculo desse tamanho pro cara, um papel irrelevante, sendo que ele poderia ter sido muito melhor aproveitado dentro do MCU. Por essas coisas, o filme acaba sendo muito genérico e principalmente por repetir cenas dos outros filmes do Capitão. Cenas do Capitão América Guerra Civil e Capitão América Soldado Invernal, que é a mesma composição, só mudam os personagens. Se lá tava a Natasha, o Steve Rogers e o Bucky, ou o Sam,
Aqui tá o Sam, o novo Falcão e o Isaiah Bradley. Mas é a mesma cena. A composição da cena é igual. E para quem acompanha o MCU ao longo de mais de uma década, eles não querem ver o que eles já viram. Eles querem ver algo novo. E por isso, na minha opinião, o filme tem essa divisão tão grande de opiniões. Um amando e outros odiando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas e vocês? O que vocês acharam de Capitão América 4 Admirável Mundo Novo? Concordam aí com alguns fãs da Marvel dizendo que o Capitão Sem Soro é a pior coisa que a Marvel já fez nos últimos anos? Ou vocês, assim como eu, embora tenham visto alguns defeitos no filme, acharam que o filme foi razoavelmente bom, melhor do que os últimos filmes que a Marvel vinha lançando para os cinemas? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Claro! É claro! É claro, 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 claro! Bem, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de arrebentar o like e de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. Venha você também fazer parte do nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e... Você pode ser o Capitão América, mas não é o Steve Rogers. Tem razão. Eu não sou.